Senhor, em nome de Jesus, nós estamos aqui agora, Pai, apresentando a vida do nosso irmão Enio, Senhor. Nós sabemos que o Senhor vem falando com ele já há um tempo através dessa palavra, Senhor. Essa palavra nasceu no coração do Senhor, Pai. Então que neste momento o Senhor venha usá-lo, Pai, para ser boca do Senhor, para ser instrumento do Senhor, Pai, para nos ensinar, para nos edificar, Pai, para falar para nós, Pai, aquilo que o nosso coração quer ouvir, Pai, mas que venha diretamente do Teu trono, Pai, através da vida do nosso irmão Enio, em nome de Jesus, amém, amém. Querido irmãos, graça e paz, podem sentar. Deus de forma especial nos fala, nos ensina, nos mostra da sua vontade, do seu querer. E Ele, na sua paciência tão grande, na sua longanimidade, na sua mansidão para conosco, Ele se revela, Ele insiste, e Ele sempre deseja uma coisa só para as nossas vidas: nos fazer semelhantes a Seu Filho Jesus Cristo. Nós sabemos disso, nós compreendemos isso, mas de fato, o quanto nós temos contribuído com Deus, no sentido de nos dispor para realizar, fazer, viver aquilo que Ele tem, aquilo que Ele deseja e planejou para todas as nossas vidas. Nós precisamos entender e compreender a questão do reino de Deus. Que as nossas vidas não sejam medidas simplesmente por cultos, por reuniões, por momentos que a gente tem com aqueles que concordam conosco. Mas as nossas vidas têm que ser pautadas para expressarmos aquilo que o nosso Deus é. Jesus disse que quem o visse estava vendo o Pai. E Ele disse a nosso respeito que nós deveríamos mostrar e revelar a Ele. Paulo escreve em suas cartas sobre isso. E ele fala que nós devemos ser o bom perfume de Cristo. Devemos ser cartas vivas. Cartas vivas que revelam o quê? Revelam o Deus verdadeiro. Revelam aquele Deus que nós confessamos, aquele Deus que nós proclamamos, que nós amamos e servimos. Mas temos nas nossas vidas, no nosso dia a dia, feito as escolhas que estão de acordo com a vontade de Deus? Nós temos escolhido o melhor de Deus? O melhor que Deus tem para nós? Ou temos escolhido as coisas mais fáceis, convenientes e segundo aquilo que nós pensamos? Queria ler um pedaço da história de Samuel, falando acerca do rei Saul. E isso está lá em 1 Samuel, no capítulo 13. Nós vamos ler 13 e capítulo 14, alguns versículos. Tá? No capítulo 13, no verso 1, diz assim: 1 ano reinara Saul em Israel, no segundo ano do seu reinado sobre o povo. Essa história, esse pedaço que a gente vai ler, está falando do primeiro ano, no seu segundo ano de reinado. É a primeira situação que ele enfrenta, tá? Que mostra o caráter, que mostra
1 Samuel, capítulo 13. Eu li o verso 1, quando fala justamente do tempo do reinado de Saul. Depois do verso 11 ao verso 14, acharam 1 Samuel? Achou? 13. Depois no versos 11 a 14 diz assim: Samuel perguntou: que fizestes? Respondeu Saul: vendo que o povo se ia espalhando daqui, e que tu não vinhas nos dias aprazados, e que os filisteus já tinham ajuntado em Micmas, eu disse comigo: agora descerão os filisteus contra mim a Gigal. E ainda não obtive a benevolência do Senhor. E forçado pelas circunstâncias, ofereci holocaustos. Então disse Samuel a Saul: procedestes neciamente em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou. Pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Mais ou menos na época da consagração de Saul, Samuel disse a ele que depois de um ano, justamente depois de um ano em Gigal, quando estivesse lá, ele deveria esperar 7 dias até que Samuel chegasse, até que ele chegasse. Só que o que aconteceu? Eles estavam lá esperando para a batalha, sem nenhuma arma, porque também não tinha arma nessa época. Somente Saul e Jonas tinham espada, os demais não tinham. O que Saul resolve fazer? Samuel não aparecia, deu 7 dias e nada de Samuel, os filisteus lá prontos para a batalha. O que Samuel tinha falado para ele? Ordem de Deus para ele esperar. Ele esperar, porque Samuel iria. O que Saul resolve fazer? Como Samuel não aparece, não pinta lá, não dá as caras, o que Saul resolve fazer? Resolve trazer a arca, oferecer holocaustos para Deus. Porque o povo estava espalhando, o povo estava fugindo, o povo assim, os guerreiros, os que estavam ali para guerrear, já estavam escondendo nas montanhas, já estavam... Samuel tomou uma decisão contrária àquilo que Deus tinha falado. Depois que... E normalmente, o que nós precisamos parar e refletir é sobre essas situações. E é sobre isso que a gente vai estar conversando. Essa foi a primeira situação que Saul, diante daquilo que Deus tinha determinado que era para fazer, Saul escolhe fazer outra coisa. Aquilo que ele achava que era conveniente, que era o correto fazer. Ele fez alguma coisa errada? Não. Ele não fez, ele ofereceu holocaustos, ele fez tudo o que uma religião, em que no caso a religião determinava que poderia ser feito e deveria ser feito. O que ele fez? Ele simplesmente desobedeceu aquilo que Deus estava falando para ele fazer. Deus livrou nessa situação o povo de Israel com relação aos filisteus? Sim, Deus libertou, Deus proveu a libertação. Se você ler a história, você vai ver justamente que Jonas com seu escudeiro começa só com os dois, depois eles simplesmente sobem a montanha, simplesmente Jonas vira e fala: olha, se os filisteus falar que é para a gente ir, é porque Deus nos entregou. Se falar que é para ficar, é porque é para ficar e Deus não está conosco nessa situação. E o filisteu falou para eles irem lá que ele ia acabar com ele. Simplesmente essa ação e essa atitude virou o maior pandemônio lá junto ali daquele ajuntamento dos guerreiros de Filisteu. Um começou a lutar com o outro e de repente todo aquele sem que os
próprios israelitas pegassem muita arma, houvesse todo um processo de ação, de pavor naquele povo, que eles fugiram. Precisou fazer alguma coisa ao homem? Nós muitas vezes, por desobedecer, nós perdemos aquilo que Deus tem para nós, aquilo que Ele quer fazer por nosso intermédio. Isso que nós precisamos entender e compreender. Nem sempre as coisas que parecem ser certas e corretas é o que Deus quer que a gente faça. E a gente vê isso muito na vida de Davi. Davi nunca tomou uma ação, tá? Todas as que eles tinham que tomar, ele sempre perguntava. Mesmo que ele já tivesse experiência de uma situação semelhante, ele parava e perguntava a Deus: o que é para ser feito? E ele só fazia quando Deus determinava. Mais à frente, nós lemos em 1 Samuel 15, 1 e 3, depois eu vou ler de 8 a 11, aí eu vou lendo com vocês. Disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Atenta, pois, agora às palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei Amaleque pelo que fez a Israel, ter se oposto a Israel no caminho, quando este subia do Egito. Vai, pois, agora e fere a Amaleque, e destrói totalmente a tudo o que tiver, e nada lhe poupes. Porém matarás homem e mulher, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Esta foi a ordem de Deus para Saul com relação a Amaleque e ao seu reino. Que fez Saul? Vamos ler. Do verso 8 ao 11 diz assim: tomou vivo Agag, rei dos Amalequitas, porém a todo o povo destruiu a fio de espada. E Saul e o povo pouparam Agag, e o melhor das ovelhas e dos bois, e os animais gordos, e os cordeiros, e o melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente. Porém, toda coisa vil e desprezível destruíram. Então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou, e ele toda a noite clamou ao Senhor. A partir do verso 17, 21, no próprio capítulo 15, diz assim: prosseguiu Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não fostes por cabeça das tribos de Israel, e não te ungiu o Senhor rei sobre ele? Enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai e destrói totalmente estes pecadores, os Amalequitas, e peleja contra eles, até exterminá-los. Por que, pois, não atentastes à voz do Senhor, mas te lançastes ao despojo, e fizestes o que era mal aos olhos do Senhor? Então disse Saul a Samuel: pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe a Agag, rei do Amaleque, rei de Amaleque, e os Amalequitas, e os destruí totalmente. Mas o povo tomou no despojo ovelhas e bois, o melhor do designado à destruição, para oferecer ao Senhor, teu Deus, em Gilgal. A partir do verso 22 diz assim: porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra?
Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitastes a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Duas situações, dois momentos, algo bem claro do que era para fazer. O que Saul faz? Resolve fazer o que ele acha que é o mais correto. Se olhamos por olhos humanos, pelo nosso entendimento, pelo nosso raciocínio, Saul fez alguma coisa errada? Não. O que ele fez errado foi simplesmente não obedecer a Deus. Ele só não obedeceu. Por causa disso que ele perdeu o rei. Deus tinha escolhido ele para ser rei sobre o povo de Israel. Agora, o que isso tem a ver com as nossas vidas? O que isso tem a ver com o que a gente faz? As escolhas que a gente faz no nosso dia a dia. Nós compreendemos que Deus nos capacitou para viver segundo a vontade dEle. Nós temos esse entendimento tão claro, como Pedro escreve lá na segunda carta, no capítulo 1, no verso 3 e 4. Vocês compreendem que nós recebemos toda a capacitação, tudo que precisamos para viver conforme a vontade, segundo a natureza de Deus. Que no novo nascimento, quando nós nascemos de novo, nós recebemos do Espírito, nós fomos reconciliados, recebemos da natureza de Deus, e que isto é o suficiente, porque Ele nos deu do seu Espírito e nos deu da sua vida para viver segundo a vontade dEle. Nós precisamos ter isso bem claro na nossa cabeça e aceitar isso por fé. É uma promessa, é uma verdade, é um fato. Agora, o que nós precisamos compreender? Nós precisamos entender uma coisa. Nós temos escolhido, na maioria das vezes, o caminho mais fácil, a alternativa mais fácil. Desobedecer. Por quê? Porque nós queremos que alguma coisa a mais aconteça. O que nós pedimos a Deus, na maioria das vezes, se não constantemente? Deus transforma a minha vida. Não é isso que nós pedimos? Ele vai transformar? Não. Por quê? Porque Ele já transforma. Você está entendendo? Isso que nós precisamos entender. Mas o que me impede de revelar, de ser, de manifestar o reino, a glória e a vontade de Deus neste mundo, de ser sal na terra e luz nesse mundo? As decisões que nós tomamos no dia a dia. Paulo, duas coisas que eu queria ler, que Paulo escreveu lá em 1 Coríntios, no capítulo 9, do 19 ao 23, e depois do capítulo do verso 27 ao verso 24 ao verso 27. Acharam lá 1 Coríntios? 1 Coríntios 9, do verso, primeiro do verso 19 ao 23 e depois do verso 24 ao 27. Do 19 ao 23 diz assim: Porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos,
a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para com os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei. Embora não esteja eu debaixo da lei, ao sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me de tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. O verso 24 diz assim: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para ganhar, para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. O que Paulo está nos falando? Aquilo que eu mencionei para vocês, aqui em 2 Pedro, do verso 3 e 4, diz assim, 2 Pedro 1, 3 e 4, visto como pelo seu divino poder, podem prestar atenção aqui, depois só anotem uma coisa, visto como pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. O que nós precisamos entender? Paulo, em suas cartas, ele sempre frisa uma coisa: fazei morrer a natureza humana. Fazei morrer a natureza humana. Serão dogmas, serão leis, serão condições dizendo: olha, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você não pode fazer aquilo, que vai levar você a obedecer, a revelar e a manifestar a vida de Deus? Não é qualquer tipo de lei, não é qualquer tipo de doutrinas, de regras impostas que façam com que você possa obedecer ou não. Não são regras impostas, não são condições ou formas que fazem com que você obedeça a Deus. Você vai obedecer homens se você fizer isso. Obedecer a Deus, honrar a Deus, glorificar a Deus, depende dessas pequenas coisas. Qual é o meu alvo?
qual é o meu objetivo de vida, qual é a razão do meu viver. Se é para ser carta viva, se é para manifestar a glória e a vida de Deus, eu tenho que viver dessa maneira. Por isso que Paulo fala, olha, eu tenho que correr. Correr para onde? Para o alvo. Qual é o alvo dele? Ser semelhante a Jesus. Ele faz isso de qualquer maneira? Não. Ele esmurra o seu corpo. Quando ele fala que ele esmurra o seu corpo, o que ele está falando que ele está fazendo? Fazendo morrer a natureza humana. Porque ele tinha consciência, ele tinha certeza, ele tinha convicção e a esperança daquilo que Deus tinha feito na vida dele, da capacitação recebida, do Espírito que ele tinha recebido, pois ele era morada do Espírito, como nós somos, para honrar, glorificar e bendizer o nome de Deus. Mas nós temos que tomar a decisão, dia após dia, o que eu vou fazer? Obedecer a Deus ou fazer o que eu acho que é melhor? Essa é a questão que nós temos que colocar diante de nós, todos os dias, todos os momentos. Vou honrar e obedecer a Deus, viver segundo o coração dele, segundo a vontade dele, ou eu vou viver achando que fazendo certas coisas, isso é agradável a Deus. Deus não quer nenhum sacrifício de nós, não quer nenhum esforço de nós, Ele não quer nada que nós façamos. Pela nossa carne, pela nossa vontade, pelo nosso pensamento, achando que vamos servir a Ele e glorificar o nome dele. Deus, pelo seu Espírito, nos ensina. Ele nos fala através da sua palavra. Ele nos mostra e nos revela diante da situação que fazemos. Pela oração, Ele nos ensina. Pela oração, nós aprendemos a conhecer Deus. Agora, se eu escolho não conhecer Deus, achando que culto é suficiente para ensinar, para me levar a honrar a Deus, estou redondamente enganado. Se eu acho que uma mentira não tem importância, estou redondamente enganado. Porque Deus detesta a mentira como detesta qualquer outro pecado. Se eu acho que olhar para uma mulher e desejar não é pecado, estou redondamente enganado. Se eu acho que cometer e viver uma vida de hipocrisia não é pecado, estou redondamente enganado. Nós temos que rejeitar essas coisas da natureza humana. O nosso orgulho, a nossa arrogância, a nossa hipocrisia, a mentira, a falsidade, o roubo, o engano, tudo isso desagrada a Deus. Como eu faço para evitar isso? Fazendo morrer a natureza humana. Não existe outra coisa. Não existe outra maneira de agradar, honrar e servir a Deus. Como eu aprendo isso? Sendo sensível àquilo que Deus está me falando e me ensinando. E obedecendo quando Ele diz que é para fazer algo. Não posso viver uma vida de preguiça, de ociosidade. Tenho que honrar a Deus. E fazer conforme Ele me pede. Não conforme o Ele pede, conforme qualquer outra pessoa peça a Deus. Aprenda a conhecer a Deus. Estamos aqui para honrar uns aos outros, para servir uns aos outros, para edificar uns aos outros, para fazer com que nós aprendamos a crescer e amadurecer e sermos sal nessa terra, luz nesse mundo. Não estamos aqui para outra coisa. Não é para ganhar mais dinheiro, não é para ser mais rico, não é para ter uma casa nova ou casa velha, não me importa. Não é para buscar coisas pessoais, não é para buscar coisas de interesses pessoais. Podemos ter isso? Podemos. Podemos aproveitar as oportunidades que Deus nos dá? Podemos. Se Ele nos deu condições de estudar, devemos estudar? Devemos estudar. Se Ele nos deu condições de um trabalho melhor, devemos buscar esse trabalho melhor? Devemos buscar. Mas não devemos buscar essas coisas. Devemos buscar o reino de Deus. Buscar o reino de Deus é priorizar as coisas de Deus.
Assim como Paulo escreveu, porque você é escravo, você precisa buscar e correr atrás da sua liberdade. Falou que não. Mas se você tiver a oportunidade de ser livre, aproveite. Todas as coisas dessa vida, nós devemos aproveitar as oportunidades que nos são concedidas. Não correr atrás delas. Porque Deus dá. Deus dá e nos coloca aonde Ele precisa de nós. Isso que nós precisamos entender. Ele nos põe aonde Ele precisa de nós. Agora, estamos servindo a Ele onde nós estamos? Se não, precisamos rever. Estamos sendo luz aonde estamos? Não, precisamos rever. Com quem? Com o nosso Pai. Ele nos ama. Ele quer que nós sejamos como Ele. Que revelemos a vida dEle. Que revelemos o amor dEle, a graça dEle para com todos os povos. Todos nós, sem exceção, precisamos aprender isso. Como fazemos? Ajudando uns aos outros. A razão de estarmos juntos é só essa. Se não é para isso, não serve. Não tem razão de andarmos juntos. Amém? Está claro. Queridos, nossa luta não é pequena, mas nós não precisamos esperar por mais nada. Só precisamos agir conforme Deus fala em sua palavra. Gente, as cartas de Paulo não chegou até nós por acaso. Essas cartas não vieram até nós. Deus queria que nós entendêssemos e compreendêssemos o que esse homem escreveu, o que ele escreveu. Pode ser que Paulo não tenha entendido por que ele passou tantos anos preso. Mas foi graças ao fato dele estar preso que a maioria dessas cartas foram escritas. Deus não faz as coisas mais ou menos. Deus não nos põe nos lugares por acaso. Amém? Quer conhecer a Deus? Quer servir a Deus? Quer honrar a Deus? Faça as coisas simples. Mas precisa de perseverança, precisa de domínio próprio, precisa de dedicação. Precisa compreender que precisamos buscar a Deus. Como eu busco a Deus? Nisto, orando, e obedecendo. À medida que a gente vai andando, passando pelas provações, pelas dificuldades, pelos momentos difíceis, que a gente guarda e espera em Deus. Ele dá o livramento. Não precisa de ansiedade, não precisa de querer resolver as coisas da nossa maneira. Foi o que Abraão fez quando ele não tinha fé. É o que nós fazemos na maioria das vezes quando nós somos colocados diante de situações difíceis. Mas precisamos escolher ser amigo de Deus. E escolher ser amigo de Deus implica em abrir mão daquilo que muitas vezes nós temos lutado, buscado.